Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Por meio dessa opção, você apoie o canal selecionando uma entre as 3 opções de assinaturas disponíveis, na contrapartida do recebimento de benefícios e conteúdos exclusivos correspondentes à opção selecionada. Saiba mais clicando no botão Seja Membro e conheça essa nova forma de apoiar o canal, que oferece um retorno proporcional ao tamanho do seu apoio. Então, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana que hoje tem como tema respondendo comentários e mantendo o nosso conteúdo consistente de sempre. E enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Então é isso, brothers and sisters, sejam bem-vindos, obrigado pela sua presença nesse mais um vídeo da semana, cujo tema escolhido foi respondendo comentários. E por isso mesmo nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas sempre com muita profundidade, de forma que vai valer a pena você ficar até o final. Mas antes de começar eu quero trazer uma novidade. Essa novidade é sobre o programa de membro do canal. Em decorrência do ingresso do canal no programa de monetização, abriu para a gente essa aba de membro do canal. Esse recurso de tornar-se membro do canal é um recurso onde você dá um apoio para o canal e o canal retribui com benefícios exclusivos e conteúdos diferenciados para os membros do canal. Envolve basicamente no pagamento recorrente, uma assinatura. Você pode cancelar quando quiser. E nada muda para quem não se tornar membro. Mas para aqueles que decidirem tornar-se membro, existem 3 opções como membro. O primeiro, o nome é Neófito. O valor da mensalidade é R$ 7,99 por mês. Um valor muito pequeno, mas que representa muito para o canal. E a contrapartida dessa assinatura mais simples, que é a Neófito, de R$ 7,99 por mês, você tem selos de fidelidade, emojis personalizados para usar em comentários, prioridade de resposta nos comentários, enquetes exclusivas para membros, fotos e atualizações de status, entre outras coisitas más, tá? Esse então é o Neófito, R$ 7,99 por mês. E a segunda modalidade de assinatura é como Adepto, por R$ 39,99 por mês, que inclui todos os benefícios do nível anterior, mais acesso a PDFs ilustrados de cada vídeo produzido, salas de chats exclusivas para membros em aplicativos de mensagens e chats ao vivo e exclusivos para os membros durante as lives que nós vamos começar a fazer com alguma frequência aqui no canal. Então você veja que a partir dessa assinatura como Adepto, de R$ 39,99 por mês, você já começa a ter mais interação com o pessoal que se interessa pelos mesmos temas que você. Por fim, a terceira modalidade, ela é o Iniciado, que paga R$ 199,99 por mês. Inclui, além dos benefícios dos níveis anteriores, vídeos produzidos exclusivos para os membros e conteúdos exclusivos em diversos formatos, que tanto pode ser PDF, eventualmente impresso, pode ser em forma de podcast, enfim. A coisa vai evoluir junto e a gente vai gerar esse conteúdo aí quase que sob medida, sob as demandas que forem apresentadas. Então é isso. Seja membro do canal, você pode escolher o pacote Neófito, de R$ 7,99 por mês, Adepto, R$ 39,99 por mês, ou Iniciado, de R$ 199,99 por mês. Tem acesso a benefícios e conteúdos exclusivos feitos sob medida para você que resolver dar esse apoio para o canal, beleza? Então essa é a grande novidade da semana e uma consequência direta do ingresso do canal no programa de monetização do YouTube. Então é isso, para ser membro é só ir lá na página inicial, tem lá um botão Seja Membro, você clica nele, você vê as opções, você vê tudo em detalhe, muito fácil de fazer. Então é isso, pessoal.
apoie o canal sendo membro e vamos logo responder a alguns comentários. Alguns comentários esses que não são necessariamente comentários recentes aqui no canal. Mas como eu primeiro respondendo comentários que eu faço, então eu acabei pegando alguma coisa que está mais para trás. Mas o fato é que tem muita gente que interage bastante e algumas perguntas eu vejo que elas são bastante repetidas, alguns temas são pertinentes para mais pessoas, então eu fiz uma seleção de comentários baseando nesses conceitos todos. Então vamos lá, gente. O primeiro comentário aqui é do Marco Oliveira. Brother, gente boa, tá sempre comentando no canal, membro antigo aí. E ele pergunta: Ângelo, não cabe um vídeo sobre os demais centros de disseminação de agricultura que você citou? Eu fiquei muito curioso com aquele da Austronésia. Essa semana já devo encomendar o seu livro. Um abraço e continue o excelente trabalho. Valeu, Marcão. Massa. O Marcão me mandou essa mensagem justamente na semana que eu estava preparando o História das Línguas, parte 1. E é isso aí, Marcão. Como eu te respondi, né? Essa série vai evoluir e nós vamos falar sobre os indo-europeus, sobre indo-semitas, sobre a Austronésia, esse povo todo aí. Tá? Então, tá registrado aí, Marcão. Massa demais. Agora tem um comentário aqui do Márcio JS Leão. E ele diz assim: muito bacana o vídeo, só não tem nada a ver essa parte das mitologias hebraicas postas como algo histórico e não como meras crenças e tradições, que é o que são na prática. Ô Márcio, você está coberto de razão. Embora esse seja um canal que associe religiões comparadas e mitologias à história, arqueologia, genética de populações, linguística e outros temas, você está coberto de razão no sentido de que é importante destacar o que é mitologia, o que é religiões comparadas, o que é ciência, né? Porque senão fica meio embananado. Então, foi a partir do seu comentário, sempre quando eu faço uma entrada de uma citação que se refere a um conhecimento mitológico, eu tenho destacado. Então, valeu demais, Márcio. Com o apoio de vocês, com a correção de vocês, com o apontamento de erros, é que a gente vai organizando a coisa para ficar cada vez melhor. Mais uma vez, obrigado, Márcio. Agora tem um comentário aqui do Paulo Miguel. Paulo Miguel é também um frequentador assíduo do canal. Eu conheci ele através do canal, né? Ele assistindo meus vídeos e sempre muito gentil, muito interessado, muito participativo. E a gente acabou até trocando umas figurinhas, a gente conversa por zap de vez em quando. Tem até muito tempo que a gente não conversa, né, Paulo? Mas esse aí, um grande abraço. Mas o fato é o seguinte, sobre muitas coisas que a gente conversa, né? Uma delas é esse comentário que ele deixou aqui num vídeo. Ângelo, existe uma história que Hermes, também denominado Thoth para os egípcios, teria se instalado como sobrevivente do dilúvio de Atlântida, no Baixo Egito, e dado início às influências espirituais, tecnologias, conhecimentos e etc. nos povos normais, lá já fixados. Pela sua cronologia, penso eu, seriam os natufianos. Inclusive daí as construções dos templos destinados a preparações de iluminados sacerdotes. Será que as pirâmides são anteriores? O chamado dilúvio foi durante o Dryas recente ou depois? Há alguma consistência histórica? Veja bem, Paulo, esse é um tema que muita gente se interessa. Tentar localizar e posicionar aí alguns mitos na régua cronológica da nossa história. Basicamente, isso é muito do trabalho que eu tenho feito, né? Posicionar alguns mitos que existem nas tradições védicas, orientais, nas abraâmicas e mesmo nas antigas politeístas e astro-religiosas, dentro da régua cronológica da nossa historiografia, tal qual a conhecemos hoje. Mas, especificamente, essa parte do grande dilúvio, ela parece coincidir muito com o período, se é que é possível fazer uma referência, né? É sempre importante ter muita cautela quando se tenta associar mitos a fatos históricos, não que eles não devam ser misturados, né? Porque muitas vezes a mitologia ela se revela como certa.
Foi assim quando nós desenterramos as cidades citadas no Gênesis bíblico, lá no século XIX. Foi assim quando nós desenterramos Troia, né? Só para ficar em alguns exemplos. Mas, de qualquer maneira, embora o mito demanda muita cautela para ser associado à história, o fato é que, nos últimos 120 mil anos da história humana, eu não conheço nenhum momento da história geológica do planeta que seja mais próximo daquele descrito na Bíblia como o grande dilúvio do que o fim da última glaciação. Por quê? Nos últimos 120 mil anos, nós não tivemos uma elevação dos mares, do oceano, tão forte, e segundo alguns cientistas, tão abrupta, como aquela que teria ocorrido ao fim da última glaciação. Volta de 11.000 AEC, a última glaciação chega ao fim. Como consequência, por volta de 10.000 AEC, há uma súbita e forte elevação do nível dos mares. Uma das teorias de por que teria se dado esse fim da última glaciação em torno de 11.000 AEC, seria a hipótese do cometa Clovis, que cada vez mais os cientistas estão encontrando elementos que a fortalecem. Isso tudo está falado nos vídeos da história da saga humana no Mesolítico, principalmente aqueles que narram do 12º milênio AEC, 11º milênio AEC e 10º milênio AEC. Mas o fato é que você teve, por volta dessa época, uma súbita elevação do nível dos mares. A mais súbita e a mais forte dos últimos 120 mil anos. Ainda tem muita referência mitológica a essa época, como o Zep-Tep dos egípcios, que seria o início dos tempos, né? Ou o começo dos tempos, alguma coisa parecida assim. Tem a Atlântida, que os gregos posicionam cronologicamente como tendo afundado em torno de 9.500 AEC. Enfim, existe uma série de referências mitológicas cujos eventos globais mais se encaixam na descrição dos fatos essa época do fim da última glaciação. Então tudo indica que, de fato, o fim da última glaciação de alguma maneira parece se relacionar com os mitos do dilúvio universal, do grande dilúvio, presente aí em mais de 200 mitologias de povos antigos ao redor do mundo, né? Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu colocaria a ocorrência desse grande dilúvio universal ao fim dessa última glaciação. Vamos lá, pessoal. Um próximo comentário aqui é do Thiago Resbert. Thiago Resbert é brother também. Eu já vi ele muito lá no Facebook participando também, mas o meu perfil do Facebook deu pau. E eu não sei o que está acontecendo lá, e o Thiago também ele aparece aqui de vez em quando. Então, Thiago Resbert. Top o canal, livro adquirido. A cultura samarra, relacionada ao proto-indo-europeu, no norte do Mar Negro, tem relação com a cultura samarra, que dava origem à cultura ubaide? Bom, cara, veja bem, Thiago, seguinte. Uma cultura se chama Samara, com um R. Samarra. Com um R é a das estepes. E a outra é a cultura Samarra, com 2 R's, que é da Mesopotâmia. Samara nas estepes, Samarra na Mesopotâmia. Os dois nomes são muito parecidos, né? Mas elas são 2 culturas diferentes e não relacionadas. Então não tem nada a ver uma cultura com a outra. E, para te ser franco, nem eu sei por que esses nomes são tão parecidos. O fato é que geralmente o nome das culturas são atribuídos a localidades. Então é possível que você tenha lá em cima na região da Ucrânia, lá, uma região indo-europeia chamada Samarra, e outra lá embaixo, onde tem os povos árabes falantes de línguas semíticas ou hebreus, onde a língua local é chamada de Samara. Então, assim, é uma coincidência fonética, mas sem qualquer correlação entre essas 2 culturas. Bom, e aqui tem mais uma pergunta do Thiago Resbert. Ela é de 2 meses atrás, né? Mas na época nem eu sabia muito bem respondê-la, então eu vou responder novamente agora. E a pergunta do Thiago é: mais um grande capítulo dessa extraordinária jornada. Uma referência dele a um vídeo que ele assistiu.
Quais os próximos passos e projetos? Aguardo com grande entusiasmo. Na realidade, Thiago, há 2 meses atrás, quando essa pergunta foi feita, né? Nem eu sabia muito bem os rumos não, porque eu sabia que o canal estava na iminência de monetizar, não sabia muito bem o que acontece depois que monetiza, e para ser franco, mesmo agora, hein, mais ou menos 1 mês depois que monetizou, só agora que eu estou aprendendo como é que esse negócio de monetização funciona, né? E foi por isso que eu entrei com essa opção de seja membro do canal. Mas o fato é a gente dar continuidade, a gente tem muito conteúdo. Eu trouxe essa série nova sobre a história das línguas, e eu ainda pretendo explorar um pouco mais essa parte da história mitológica da Terra também, né? Porque na realidade a história ela é contada em camadas. Você tem a história dominada pela ciência, né? Tradicional, que conta uma coisa. Você tem uma camada que é contada pelas tradições mitológicas e religiosas, com muita dificuldade, algumas delas, para sincronizar cronologicamente com a historiografia da ciência, mas são histórias que correm em paralelos, e alguns pontos você consegue ancorar. Então, esse é um tema que eu pretendo explorar, mas esse é de alta complexidade, tem que ter muito cuidado com o que fala, para não cair no vazio, para não cair no extraordinário, para não ser leviano, para não ser... para fugir, tem que ter muito cuidado para não fugir demais aí do conhecimento tradicional, até porque a ciência é o que pavimenta o nosso conhecimento, né? Mas é isso aí. Inclusive nesses programas de Seja Membro, eu vou ver se de alguma maneira eu consigo explorar mais essa parte aí com o pessoal dos programas, com o pessoal que seja membro, porque aí eu consigo fazer isso de uma maneira mais experimental e ver o que dá certo, o que não dá, o que repercute bem, o que não repercute, né? Então, é isso aí. Então, os planos são muitos, parceiro. Agora, colocar as ideias em prática é que vai sempre levando tempo. Agora, se você, Thiago, ou qualquer um tiver uma ideia, só dá uma ideia aí também, né? O Marcão já perguntou sobre o pessoal lá sobre os austronésios, né? E outros estão sempre perguntando, então você tem uma ideia, coloca aí. Inclusive a série História das Religiões, se não me falha a memória, foi Paulo Miguel, esse que eu li o comentário anterior, que sugeriu, e a partir da conversa com ele é que saiu essa série aí, tá? Então, quais são os próximos passos e projetos? É o que a gente fizer junto, parceiro. Agora tem um outro comentário aqui, do Giovanni Lemini. Para que esse tal de AEC, EC, em substituição ao clássico AC, DC? Ninguém precisa ser cristão para reconhecer a sua importância. É isso aí, Lenine. Ninguém precisa ser cristão para reconhecer a importância do Cristo, né? Na definição das eras. Mas cabe um destaque para o fato de que essa cronologia das eras, ela não foi feita para acomodar a vinda de Cristo, não. A vinda de Cristo é que coincidiu com a substituição de era, né? Então, assim, a vinda de Cristo, até antes de Cristo, era a era de Ares, e bem na chegada de Cristo teve início a era de Peixes, que a gente vive atualmente. E daqui mais algumas décadas aí, segundo alguns, mais alguns anos, mais alguns séculos, depende de como se conta, mas o fato é que nós já estamos na virada, para alguns nós já até estamos já na era de Aquário. Talvez vão vir outros, talvez é provável que venham outros avatares, né? Como as próprias profecias das religiões indicam que vão vir outros avatares, mas o fato é que a divisão das eras não foi feita para acomodar a chegada de Cristo, não. A chegada de Cristo coincide com a virada, com o início da era de Peixes, assim como a chegada de Abraão coincide com o início da era de Áries, assim como a chegada de Adão coincide com o início da era de Touro, e por esse motivo as eras futuras devem coincidir com a vinda de outros avatares, assim como as passadas coincidiu com a vinda de outros avatares. Mas o fato é que o Cristo ele é um marco, né? Nessa passagem da era de Áries para a nossa era atual, que está chegando ao fim, que é a era de Peixe, nós já estamos na virada para a era de Aquários. Eu falo mais sobre isso, eu tenho um vídeo no canal especificamente sobre isso, e para quem ainda se interessa por esse tema, vale muito a pena assistir esse vídeo, tá? Agora, é curioso observar, gente, como é que uma das coisas mais polêmicas, mais faladas nas minhas postagens de redes sociais, principalmente lá no YouTube, lá no Facebook,
Esse tal de AC e DC. Quanta polêmica deu. Cristão brigando com não cristão ofendendo cristão. É uma beligerância exagerada em torno do tema. E o tema é bastante polêmico, principalmente lá no Facebook, nas postagens que eu andei fazendo. É curioso a repercussão disso. Uma coisa tão simples, né? E que gera tanta polêmica. Inclusive tem muita gente que nem sabe qual que é a diferença de AEC para AC. Na realidade é 6 e meia dúzia. AEC é antes da Era Comum e AC é antes de Cristo. Da mesma forma que DC é depois de Cristo e AC é da Era Comum. É 6 e meia dúzia, eles falam a mesma coisa, tem o mesmo marco, mas é porque o AC, DC, tem uma predileção muito grande, principalmente pelos cristãos, né, que estão presentes aí no praticamente todo o planeta, mas no ambiente acadêmico e fora das sociedades cristãs, o EC de Era Comum e o AEC antes de Era Comum, eles são bem mais populares. Então vamos lá, pessoal. Tem um comentário aqui do Giovanni Andreoli. Olha só. Eu acho o apresentador feio e chato pra caramba na entrada dos vídeos. Eu comecei a ler, falei, porra, velho, cara folgado, entra aqui no meu canal, vem me trollando na alta. Porra, eu continuei lendo. Mas depois que começa, o conteúdo é excepcionalmente bom, espetacular, tá de parabéns. Logo de entrada, fiquei com uma dúvida. Como pode ser de origem acadiana a palavra sumério, se eles chegaram depois na Mesopotâmia? Muito bom, Giovanni, muito bom. Cara, minha mãe acha que eu sou muito bonito, tá? Diferente da sua opinião aí, parceiro, só para constar, falou? Mas a resposta à sua pergunta, Giovanni, reside no fato de que os acadianos são uma língua semítica, a mais a língua semítica que se conhece. E por proximidade, né, ficou essa língua ancestral, né, acadiana, ficou essa palavra suméria. Porque a própria língua suméria era uma língua isolada, então ficou mais fácil para os povos que vieram aí usar uma língua próxima, no caso, o acadiano, né? Se o acadiano ele já se afasta bastante das outras línguas semíticas do nosso tempo, o sumério se afastava mais ainda. Esse é o motivo porque ficou o original, porque ficou a referência acadiana e não suméria. Agora, pessoal, um comentário do Júnior Alves. Excelente esse canal. Após ver seus vídeos, passei também a pensar na duração dos fatos históricos humanos em termos de gerações. Nos dá uma ideia, digamos, mais concreta da evolução da humanidade, em vez de pensar os séculos ou milênios. É exatamente isso que eu penso também, sabe, ô Júnior? E esse é o motivo pelo qual eu fiz aquela série de vídeos do Paleolítico Superior, né? Pensando em gerações, 3.000 gerações atrás no tempo, 75.000 AEC, depois 2.000 gerações atrás no tempo, 50.000 AEC, 1.000 gerações atrás no tempo, 25.000 AEC. Então você vê que cada 1.000 gerações passa-se o espaço de um ciclo precessional, né? O ciclo precessional é o conjunto das 12 eras, né? As 12 eras astronômicas, cada era dura 2.160 anos, vezes 12 eras, você tem um total de 25.920 anos. Então, assim, é muito curioso você pensar toda essa engrenagem, né? E entre essas engrenagens, você faz também a engrenagem do ciclo precessional, da passagem das eras, da duração das gerações humanas. É muito curioso pensar nisso tudo aí. Uma outra aqui. O comentário do Cauã Souza. Professor, o senhor é o meu pai intelectual, a figura que me guiou rumo ao conhecimento nas mais variadas formas. Me identifico muito com sua desenvoltura em explicar tantas coisas e sua paixão sem limites por esses assuntos tão incríveis. Legal, Cauã, massa. Legal, né? Assim, a gente servir de guia rumo ao estudo, ao conhecimento, né? Mas eu também tenho os meus guias, né? É legal saber que você está aprendendo comigo da mesma forma que eu aprendo com outros. Você me chama aqui de professor, né? Porque a gente tem uma troca de conhecimento aqui. Eu te ensino, você me ensina, né? Ninguém ensina sem aprender. Mas o fato, gente, é que eu não sou historiador, não sou arqueólogo, não sou linguista, não sou
geneticista de populações, não sou estudante de religiões comparadas, nem de mitologias comparadas. Eu sou um escritor e também investigador do tema, né? O que me habilita para fazer esse trabalho é a minha experiência como investigador. Embora eu não tenha formação em nenhuma dessas áreas sobre as quais eu falo nos vídeos, eu tenho muito conhecimento, né? Mas o meu conhecimento ele é muito pontual sobre esses temas que interessam. Então, mesmo assim, o pessoal da área acadêmica, tanto na área de história, o pessoal de arqueologia, de estudo de religiões comparadas, teólogos, né? O pessoal elogia muito meu trabalho, serve de referência para eles, e legal, porque eu faço um trabalho com muito comprometimento, muita seriedade, sempre colocando referências, né? Para não deixar pontas soltas. Então, é isso aí, Cauã. Legal. É legal poder ser uma boa influência para alguém, né? Assim como outros foram para mim. Então, é isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Outro comentário aqui, do Marcos Oliveira. Mesmo Marco, mais uma vez, parceiro. Ele escreve assim: sobre a escrita dos egípcios, eles desenvolveram ela paralelamente ou adaptaram dos sumérios? Ô Marco, na realidade, a escrita hieróglifa egípcia, a primeira escrita dos egípcios, surgiu por volta de 3200, 3100 AEC, justamente numa época em que a escrita hieróglifa suméria mudava para a escrita cuneiforme. Então, assim, eu não conheço nenhum estudo que demonstre influências de uma na outra. Agora, nessa época havia um fluxo de pessoas, o pessoal da cultura Nakada lá do Egito, eles tinham relação com os comerciantes sumérios, né? Então, assim, é possível que de alguma maneira mais discreta tenha havido alguma influência, mas um desenvolvimento contundente e reconhecido pelos linguistas de maneira inequívoca, não existe, né? Não existe nenhum estudo nesse sentido, embora é bem provável, né, que o que haja são pequenas influências periféricas que acabaram culminando, né, com o surgimento dessa escrita, ok? Agora um comentário de José Alves. Professor, como os semitas eram brancos se viviam em regiões quentes? Ô José Alves, é isso aí, né, cara? Como é que isso é possível? Mas na realidade você tem que pensar o seguinte: eu falo muito sobre os povos de etnia negra e povos de etnia branca. Imagina hoje em dia, você vai fazer uma inscrição no Enem e você se identifica lá como negro, pardo, branco, índio, ou não sei quais são as opções, mas enfim, eu sou muito velho, né? Na minha época não tinha isso, não sei quais são as opções. Mas o fato é o seguinte, que cada um se classifica como acha que é. Você não tem uma paleta de cores que mede a partir dessa tonalidade, você deixa de ser negro e se torna pardo, a partir daqui deixa de ser pardo e se torna branco. Não existem limites muito bem definidos, né? Quando você fala em pessoas de etnia negra e pessoas de etnia branca. Mas como você mesmo colocou aí, repercutiu nesse comentário aí, é a mesma coisa que você comparar na Europa os ibéricos, né? Principalmente espanhóis e portugueses em relação, por exemplo, ao pessoal da Ucrânia. Um em relação ao outro é mais negro, né? O outro é mais branco. Então, assim, em relação aos semitas, eles tinham uma pele tão escura, eu imagino, com uma coisa muito próxima de portugueses e de espanhóis, que devem ser vistos como mais negros pelos ucranianos, mas que os semitas deviam ser vistos como mais brancos pelo pessoal ali da região, né? Pelos natufianos que têm ancestralidade africana, pelos egípcios que já estavam lá, na região do norte da África. Então, é uma questão de referência que se tem. Há muita subjetividade, né? O que são pessoas de etnia branca, o que são pessoas de etnia negra. E é importante levar isso em conta também, né? Na realidade, quando eu falo os povos de etnia negra, os povos de etnia branca, não me refiro exclusivamente à cor, tem muito a ver com a cultura, com a ancestralidade do conhecimento, do nível de civilização, né? É importante ter em mente
é essa questão, todo esse conjunto de questões envolvidas. Não é só a cor da pele. A cor da pele é uma referência, né? Mas a questão, ela é bem mais subjetiva e bem mais complexa. Eu não sei se eu conseguir me fazer entender aqui, mas esse é o ponto, né? Até porque você tem algumas visões muito pouco bem fundamentadas que podem acabar levando a um preconceito injustificável, como é o caso dos preconceitos raciais que a gente vê atualmente, né, cara? Não só no nosso tempo, mas até tempos mais ou menos recentes, como foi aquela política ariana do Hitler, né? Que ela tem toda uma base também, que tem a ver com esse mesmo conhecimento, povo de etnia negra versus povo de etnia branca. O Hitler fazia parte, ele e os assessores dele lá faziam parte da sociedade Thule, era uma sociedade iniciática, baseada na teosofia. A teosofia tinha essa mesma visão de povo de etnia negra, povo de etnia branca, só que o pessoal da sociedade Thule, que era associada ao Hitler, ao Terceiro Reich, fazia uma visão muito esquizofrênica do assunto e desenvolver esse preconceito todo que a gente conhece aí, envolvendo a supremacia branca e esse preconceito racial que está ultrapassado, não faz o menor sentido e que não tem fundamentação nenhuma, né? Ser branco ou ser preto é igual ser destro ou canhoto, ser bonito ou ser feio, ser gordo ou ser magro. Não influencia nada, né? É só uma característica a ser considerada. Mas é isso. Então essa questão da cor de pele tem muito a ver da referência. Então vamos lá. Outro comentário. Leonardo Souza Conrado. Eu não entendi a parte final da sua predileção. Análise por eras astronômicas. Poderia explicar o significado e o que traria de vantagens analíticas? Ô Leonardo, veja bem. A ciência moderna divide a história nos períodos que a gente conhece, né? Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Tá? Essa é uma visão que tem o seu valor e que a partir dela a gente aprende muitas características que definem cada uma dessas épocas aí. Agora, os povos antigos, eles não faziam essa definição temporal que os cientistas modernos fazem. Eles faziam como? Por eras, por meio da passagem das eras astronômicas. E é muito curioso quando você põe a perspectiva histórica dentro do conhecimento da passagem das eras. Aí tem a ver com arquétipos, né, que são construções do nosso inconsciente anterior até mesmo a construção do conceito de Deus, né? Então você tem que pegar o conceito arquetipal, que surgiu antes dos conceitos de deuses ou do conceito de Deus, entender esse conceito arquetipal e misturar tudo e você tem uma visão muito diferenciada. E na prática, né? Então, quais são as vantagens analíticas? Por exemplo, isso. É muito curioso você pegar a passagem das eras e ver que na era de peixes, no início da era de peixes, veio um avatar. No início da era de Áries veio outro avatar. No início da era de Touro veio outro avatar. Então, você acaba tendo algumas referências associadas àquela era. Por exemplo, o arquétipo de Áries, ele se relaciona à era de Áries. A era de Áries faz referência ao signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, quando o ciclo precessional de 25.920 anos começa, ele começa na era de Áries. E é curioso que os antigos façam essa associação dos valores arquetipais de Áries, que é o quê? Beligerância, iniciativa. E o que você tem do ponto de vista da história? É isso aí. Foi quando teve uma explosão de povos, né? Todo mundo ali naquela região ao redor do Mediterrâneo, da Índia, da região da China, tentando se impor. Então, um povo aqui briga com um povo vizinho, eram valores patriarcais, era uma beligerância, enfim. Então, as vantagens analíticas são essas, você conseguir ver a partir da perspectiva dos povos antigos. E quando você faz isso, você acaba tendo muito entendimento sobre mitos, você acaba tendo muito entendimento sobre do que as religiões tentam nos ensinar. Então, assim, tem muita vantagem em si, né? Como eu estou falando aqui, não dá para falar de tudo, primeiro porque não tem nem tempo, né?
Pô, se eu vou falar de tudo, um vídeo meus vídeos que não são curtos, né, cara? Meus vídeos em torno de 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Se a gente for explorar tudo, ele vai ficar muito mais tempo do que isso. Então traz muitas vantagens, mas não dá pra gente falar de tudo, porque essa até é a minha intenção pro pessoal do Seja Membro, a gente tentar explorar essa coisa em outros formatos, né? O pessoal que vai poder vai se tornar membro do canal, né? Através do programa neófito, adepto ou iniciado, são diferentes níveis de graduação, a gente tenta compartilhar esse tipo de conhecimento. Talvez essa seja a maneira aí de eu descobrir como é que a gente pode colocar isso tudo, até porque demanda tempo, né? Isso tudo é um conhecimento aprofundado, que tem que ser muito bem explicado para não se criar equívocos, né? Então isso tudo demora tempo. Enfim, é isso aí, Leonardo. Eu poderia ficar falando muito mais sobre isso, mas eu acho que já deu para a gente ter um entendimento. Próximo comentário, Alan Aguiar. Então quer dizer que não houve um dilúvio universal, e sim um impacto de um cometa na Terra. Aqui ele está falando especificamente do vídeo sobre a Era de Leão, o impacto do Drás recente sobre natufianos e zarzarianos. Alan, sim, o que houve foi um impacto de um cometa. O impacto do cometa, ele levou ao início do Drás recente, segundo o que os cientistas explicam, né? O cometa impactou na Terra por volta de 10.800 anos, por volta de 10.800 AEC. O cometa impactou na Terra. O impacto fez subir uma nuvem de gás, uma nuvem de vapor, e isso tudo ficou aí na atmosfera, aqueceu a Terra, o gelo das calotas, então a Terra ficou escura e quente. O gelo das calotas derreteu e houve um dilúvio. Então as duas coisas aconteceram, né? Um dilúvio universal em decorrência do impacto de um cometa que aconteceu por mais ou menos com 1 milênio de antecedência. Essa é mais ou menos a cronologia dos fatos a partir das evidências científicas. Agora outro comentário aqui, do Ouro Verde Empório. O déficit público foi o que construiu a grandeza do Egito. Os faraós já sabiam há 4.000 anos da política monetária que a City of London só começou a aplicar no século XVI. A seca sim pode ter causado o declínio, como causou a queda do Império Romano e a Revolução Francesa. Aqui ele está se referindo ao primeiro período intermediário, que foi marcado pela ocorrência de uma forte seca. E é isso aí, né? Na realidade, essa forte seca aí, que ocorreu no primeiro período intermediário da cronologia egípcia, ela ocorreu também na Mesopotâmia, foi a época de Abraão, foi a época que ocorreu o fim da Suméria, né? Você tem todo aquele relato bíblico do pessoal saindo do sul da Suméria, inclusive Abraão, procurando outras terras, né? E essa mesma seca chegou lá a leste ainda no Oriente Médio, chegou ainda lá no Vale do Indo, que fez a população arapiana, ao que parece, se dissolver mesmo, né? A época foi a mesma época que coincidiu com a chegada dos indo-europeus. Então, assim, parece que foi uma grande seca generalizada que ocorreu nessa faixa do planeta ali, que vai do Egito, Mesopotâmia e Vale do Nilo, né, que ocorreu nessa faixa toda aí e que culminou com a reorganização e essas grandes migrações de povos, essas tretas aí de rebeliões, fim de civilizações, né, isso tudo parece ser fruto de uma grande seca que alcançou todo o mundo. E um outro comentário aqui é do Geel Feliciano, onde ele diz: a minha melhor descoberta no YouTube em 2022. Massa, hein, Geel? Esse comentário seu aí já está incluído aqui no meu currículo. Falou, parceiro? O Geel não é um dos membros mais antigos, mas ele tem sido aí nos últimos tempos bastante presente, bastante participativo. Geel, valeu demais. Massa, hein, cara? Então, pessoal, é isso aí, né? A gente vai encerrar o vídeo dessa semana aqui, que ele nem mediu o tempo, mas a ideia deve estar bastante longo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe. Isso é um grande apoio que você dá para o canal. E um apoio maior ainda, se você puder, é se tornar membro do canal.
Então é isso, galera. Valeu, aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning and I get the paper, I check the